Quero começar a investir, mas não sei por onde começar. E sim, meus amigos, hoje eu vou te mostrar como é que funciona a renda fixa no Brasil, a queridinha do brasileiro. Quais são os melhores produtos para diversos perfis? Vale a pena investir em renda fixa no Brasil? E logo de cara eu vou responder, vale e vale muito. Um país com uma taxa de juros tão alta nos proporciona, nesse momento, uma oportunidade incrível. Com a taxa Selic lá nas alturas, os nossos investimentos em renda fixa acompanham. Nesse vídeo eu vou te falar o que é renda fixa, como funciona, os principais investimentos em renda fixa, como escolher a melhor opção de perfil, erros comuns que podem te fazer perder dinheiro e um passo a passo para você começar a investir. Renda fixa é um investimento que você já sabe na hora da aplicação qual o rendimento, a rentabilidade ou mesmo a forma como ela será calculada. Existem alguns mitos, que a renda fixa não dá lucro. Bom, na verdade ela traz muita tranquilidade. E agora, para você iniciante, muitos do que eu vou falar aqui rendem muito mais do que a poupança, que inclusive é um dos investimentos de renda fixa. Mas esse eu não vou falar porque é o que rende menos. Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você empreste R$10.000 para um banco através de um CDB que rende 12% ao ano. Após um ano, você receberá R$11.200. Os 10.000 mais 1.200 de juros. Diferente da poupança, onde o rendimento é fixo e bem baixo, outros investimentos de renda fixa, você pode ganhar muito mais dependendo da taxa escolhida. Tipos de rendimento da renda fixa. Pré-fixado, você já sabe exatamente quanto vai ganhar no final. Um exemplo, investir num CDB que paga 12% ao ano. No pós-fixado, o rendimento acompanha um índice, como o CDB ou a Selic. Como exemplo, um CDB que paga 110% do CDI. Temos o híbrido, que mistura um índice mais uma taxa fixa. Por exemplo, o Tesouro IPCA mais 6%. IPCA é que mede a inflação, então você ganha 6% acima da inflação. E agora vamos entrar em Tesouro Direto, o investimento mais seguro do Brasil. Por que eles falam que é o mais seguro? Porque nessa modalidade você empresta dinheiro para o governo e o governo é quem emite dinheiro. Então dificilmente ele não vai te pagar. O que é Tesouro Direto? É um programa que existe para facilitar o acesso a títulos públicos. E quais são os tipos do Tesouro Direto? Então vamos listar o primeiro aqui, o Tesouro Selic, ideal para a reserva de emergência, em liquidez diária e ele acompanha a taxa Selic. Tesouro pré-fixado, você já sabe quanto vai ganhar. Tesouro IPCA, esse daí é bom a longo prazo, porque aí você não perde para a inflação. E qual que são as vantagens para esse tipo de título? Segurança garantida pelo governo, é acessível porque, se eu não me engano, com R$30 você já consegue investir. E ele pode trazer aí curto e longo prazo. E agora vamos falar do CDB, que é quando você empresta para o banco. Vamos dar um exemplo prático aí. Um banco oferece 110% do CDI. Se o CDI for 11 ao ano, o rendimento final será 12,1 ao ano. E mantendo como exemplo a mesma taxa, que não é a de hoje, do Selic, do dia que eu estou gravando esse vídeo, a poupança renderia 7,6, bem menos. Quais são os tipos de CDB? CDB de liquidez diária. Esses são ótimos para você que precisa de uma reserva de emergência, um saque imediato. Então, você pode aplicar hoje, já resgatar. Lembrando que se resgatar antes dos 30 dias, existe uma regra e você paga IOF. Então, fique esperto. E as vantagens dele? Rendimento acima da poupança e ele tem uma garantia pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, de até R$250 mil, tá? Isso quer dizer, se o banco quebra, o FGC vai pagar para você. É óbvio que existe um período, é óbvio que os grandes bancos têm menos risco de quebrar. Vale a pena pensar nisso. Mas eles têm umas pequenas desvantagens. Ele cobra o IR na hora do saque, tá? O IR é sobre o rendimento, não é sobre o valor total. Mesmo assim, rende mais que a poupança. Outro tipo bem comum é a LCI e a LCA. E eles têm isenção do imposto de renda. É quando eu tô gravando esse vídeo, São títulos que financiam dois setores. O LCI financia o crédito imobiliário, o LCA financia o crédito agrícola.
Vamos de exemplo. Um banco oferece uma LCI 95% do CDI. Se o CDI estiver a 11%, o rendimento dele será 10,45 ao ano. Como ele é isento do IR, ele pode render mais que o CDB, comparando um 100%, nesse cenário que eu te falei. Quais são as vantagens dessas LCIs? Isenção de imposto de renda, garantido pelo FGC também. Mas nem tudo é maravilha. Onde que você perde? Quais as desvantagens desse tipo de investimento de renda fixa? Você perde na liquidez. Normalmente os bancos oferecem por 2 anos. Isso quer dizer que você não pode sacar antes do período programado. Vamos entrar em debentures também, no CRI e no CRA, um de mais risco e às vezes de mais retorno. E o que são, Thiago? Debentures são títulos emitidos de dívidas de empresas que precisam captar dinheiro para projetos de expansão ou pagar outras dívidas. Quando você investe numa debenture, está emprestando dinheiro para uma empresa. Vamos dar um exemplo. A empresa oferece um título IPCA mais 6. Se o IPCA for 5%, o rendimento será 11% ao ano. Porém, diferente do Tesouro Direto do CDB, ele não tem a garantia do FGC. As vantagens são que eles podem ter um rendimento maior e também alguns têm a isenção do IR. Porém, esse é um investimento de mais risco. Aí você me pergunta, mas Thiago, como é que eu posso escolher o melhor para mim? E aí eu vou te dar algumas dicas aí para ver se o seu perfil encaixa ou o que você está pensando no momento para a sua vida. É liquidez e segurança? Tesouro Selic com liquidez diária. Quer fugir de imposto? LCI e LCA. Quer investir a longo prazo? Tesouro IPCA. E o que eu acho sobre isso? Para que você possa desfrutar de uma vida mais tranquila, com menos preocupações, e também nesse meio caminho podem acontecer alguns eventos inesperados, e é claro que a renda fixa está em qualquer estratégia de investimento, numa carteira diversificada, faz muito sentido de repente você colocar um pouquinho a longo prazo e deixar uma reserva de emergência aí com liquidez diária. Não é uma recomendação, mas vale o estudo. E quando você investe de pouquinho em pouquinho, quanto mais dinheiro você tiver, mais juros você vai receber. Os juros é sempre calculado, no caso dos investimentos em cima do seu saldo. E aí no final do vídeo vai uma dica de ouro para você. Um problema fiscal e mais outras coisas atualmente que vivemos no nosso país, a taxa Selic deve subir. Tem banco que está provisionando até mais de 15% até o final do ano. Então, os títulos pós-fixados, como o CDB pós-fixado e o Tesouro, IPCA mais alguma coisa, podem ser uma boa. Vale a pena estudar essa oportunidade. E agora me fala nos comentários, qual investimento de renda fixa fez mais sentido para você? Se inscreve no canal para mais dicas de investimento. Deixa o seu like e até a próxima!